Seja bem-vinda do 127ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: seja A um número maior que 1. Nestas condições, qual é o conjunto solução da inequação A elevado a x ao cubo menos 1 menor ou no máximo igual a elevado a x ao quadrado menos 1? Bom, antes de resolver este exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com qualquer quantia com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora retornando aqui, primeira coisa a se fazer para resolver este exercício, lembrar desta regra. Sempre que eu tiver uma função exponencial, uma inequação exponencial, e o meu coeficiente A, ou meu fator A, for maior que 1, então o sinal da desigualdade deve ser mantido em relação aos expoentes. Isso quer dizer que eu vou ter isso aqui, bases iguais, eu desprezo as bases e trabalho com os expoentes. Como A possui um valor maior que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade da inequação. Então vou ter x ao cubo menos 1 menor ou no máximo igual a x ao quadrado menos 1. Cheguei aqui, próximo passo, vou passar todos esses componentes para este lado da inequação. Então eu tenho x ao cubo menos 1 menos x ao quadrado mais 1 menor ou no máximo igual a 0. Perceba que ao passar estes componentes aqui para este lado da inequação, o sinal dele se inverteu. Então aqui é menos 1 virou 1 positivo. É x ao quadrado positivo, deste lado ficou negativo. Cheguei aqui, menos 1 com 1 positivo, 0. Então vou ter x ao cubo menos x ao quadrado menor ou no máximo igual a 0. Cheguei aqui, o que eu faço agora para resolver isso aqui? Muito simples, x aqui é um fator comum. Então vou isolar, então vou ter x ao quadrado vezes x menos 1 menor ou no máximo igual a 0. Vocês podem entender o que eu fiz aqui, isolei o fator comum, porque se eu pegar x ao quadrado e distribuir aqui, eu volto a ter essa configuração. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Eu fatorei aqui. Agora, cheguei nessa configuração, perceba o que eu tenho aqui. É uma inequação produto que envolve uma função polinomial do segundo grau, ou uma função quadrática, e uma função polinomial do primeiro grau. Então eu tenho f de x vezes g de x menor ou no máximo igual a 0. É isso que eu tenho aqui nessa inequação agora. E agora que eu obtive esta configuração, eu posso resolver isso aqui de uma forma muito fácil. Da mesma forma que se resolve qualquer inequação produto. Então vou pegar minha f de x e minha g de x. Vou achar as suas raízes e estudar os seus sinais. Então, achando as raízes aqui da minha f de x. Minha f de x é uma função polinomial de segundo grau. Por quê? Porque a minha variável aqui está elevada ao quadrado. Portanto, ela é uma função quadrática. O que eu devo fazer? Analisá-la e destacar os coeficientes a, b e c. Eu tenho aqui, o coeficiente a é sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado positivo, o valor que está multiplicando esse x ao quadrado é 1. Coeficiente b é nulo, não tem. Coeficiente c, aqui também não tem. Só tem coeficiente a. Achei o coeficiente a, calculo delta. Eu vou ter b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b vale 0. A vale 1. C, 0. Então vou ter aqui 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Isso vai dar o quê? Delta igual a 0. Delta igual a 0. Próximo passo, achar as raízes. Aplico o Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então vou ter menos 0 mais ou menos valor da raiz quadrada de delta, que é 0, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então vou ter aqui negativo vezes 0, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Então eu tenho 0 mais ou menos 0 dividido por 2. Isso vai me dar o quê? 0. Então a raiz de x ao quadrado dessa função quadrática aqui é o quê? 0. Ela só vai tocar no eixo x neste ponto, em x igual a 0. Então, tanto o valor da primeira quanto da segunda raiz aqui desta função são iguais, são 0. Achei aqui as raízes da
f de x. Faço o mesmo para minha g de x. Minha g de x é uma função polinomial do primeiro grau. Então, como é que se acha a raiz? Eu igualo ela a zero e isolo x. Portanto, vou ter ó, x menos 1 igual a zero. Pego esse menos 1, passo para o outro lado da igualdade e tenho x igual a 1. Essa é a raiz da minha g de x. Achei as raízes das minhas funções, agora vou estudar os seus sinais. Eu tenho aqui ó, f de x igual a g de... Não, f de x igual a x ao quadrado. Eu sei que a minha função vai ter a parábola com a concavidade voltada para cima. Por quê? Porque esta função aqui, esta função polinomial do segundo grau, esta função quadrática, ela possui coeficiente a maior que zero, né? O coeficiente a é positivo. Sempre que o coeficiente a for um valor positivo, eu vou ter ó, uma parábola com a concavidade voltada para cima. Quando eu estou falando de função polinomial do segundo grau. Observe que eu só tenho uma raiz. Então, sempre que eu tiver coeficiente a maior que zero e apenas uma raiz, um único ponto onde ela toca no eixo x, eu vou ter esta configuração de sinais. Que é o quê? Para qualquer valor de x menor que o valor da minha raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x maior que o valor da minha raiz, correspondente em y positivo também. Observe, ó, qualquer valor que eu coloque aqui vai me dar resultado positivo. Se eu botar 1 ao quadrado, menos 1, vai me dar o quê? 1. Se eu botar 2 aqui, ó, vou ter 4. Se eu botar menos 2, vou ter 4 positivo também. Então, quando x for menos 2, ó, y igual a 4. Quando x for menos 1, y igual a 1. Quando x for 1 positivo, y igual a 1 positivo. Quando x for 2 positivo, y igual a 4 positivo. Agora venho aqui para minha g de x e vou estudar os seus sinais. Minha g de x é uma função crescente. Como é que eu sei que esta função é crescente? Simples. Sempre que uma função polinomial do primeiro grau possui o seu coeficiente a, que é o valor que multiplica a sua variável x, positivo, eu vou ter o quê? Uma função crescente. Vocês podem ver, eu tenho aqui ó, x positivo. Quer dizer o quê? Que esse x aqui está sendo multiplicado por 1. Então, o valor do coeficiente a da minha função polinomial do primeiro grau, o meu coeficiente angular é 1. Então, se ele tem um valor positivo, eu tenho uma função crescente. E toda função polinomial do primeiro grau crescente tem esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x maior do que o valor da sua raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x menor que o valor da sua raiz, correspondente em y negativo. Cheguei aqui, analisei os sinais. Próximo passo, fazer a intersecção disso tudo. Então, vou traçar ó, 3 linhas. Uma linha para minha f de x, uma linha para minha g de x e uma outra linha para o meu produto, né? O produto, a multiplicação da minha f de x pela minha g de x. Na linha da minha f de x, eu marco a sua raiz e coloco os seus sinais. Antes e depois o valor da raiz. Perceba, ó, raiz da f de x é 0. Antes eu tenho o quê? Correspondente y positivo para qualquer valor de x e após também. Minha g de x, ó, faço a linha embaixo da linha da minha f de x. Marco o valor da sua raiz, que é 1, e coloco os sinais. Antes do valor da raiz, correspondente y negativo para qualquer valor de x. Depois do valor da raiz, ó, correspondente y positivo. Cheguei aqui, eu traço a terceira linha, que é a linha do produto, né, da minha f pela minha g de x, a multiplicação das minhas duas funções. E aqui nesta linha, ela vai ser preenchida da seguinte forma, pelo produto dos sinais. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Então perceba, fazendo o produto, onde é que a multiplicação, para quais valores de x, a multiplicação dentre as minhas duas funções vai obter valores menores ou no máximo iguais a zero. Perceba que aqui ó, isso vai ocorrer o que? Para qualquer valor de x menor ou no máximo igual a 1. Por quê? Porque a partir daqui, ó, abaixo de 1, eu vou ter ó, só sinais negativos. Isso quer dizer o que? Eu só vou ter correspondentes em x, correspondentes em y, né, negativos para qualquer valor de x. Exemplo, ó, bota aqui, ó, 0. Se eu botar 0 aqui no lugar do x, eu vou ter ó, 0 com menos 1, 0. Não, 0 com menos 1, menos 1, né, gente? Me desculpe. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 0, né? Porque eu vou ter aqui, ó, 0 ao quadrado, 0. Menos 1 vezes 0, 0. Portanto, eu posso ter aqui a minha equação, ele pede, ó, menor ou no máximo igual a 0.
Pego um outro valor aqui, ó, abaixo de zero, boto menos 1 no lugar do x. Vou ter, ó, menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. 1 positivo vezes menos 2, menos 2. Então tem o quê? Um valor ó, menor que zero. Então qualquer valor abaixo de menos 1 vai atender, não, abaixo de 1, corrigindo, abaixo de 1 vai atender a minha equação. Assim sendo, ó, o conjunto solução desta equação é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor ou no máximo igual a 1. Bom, eu espero que vocês tenham entendido este exercício. Se vocês entenderam e gostaram, deixe aí o seu like. Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.